Rádio Bagre Neto, os caras trazendo... Corintianos, a gente sabe que eles são corintianos. Os caras trazendo que o Flamengo está tentando a contratação do Memphis Depay na véspera do jogo entre Flamengo e Corinthians, filho. É isso mesmo. Eles estão dizendo que o Flamengo vai tentar contratar o Memphis Depay na véspera do jogo Flamengo-Corinthians. Rádio Craque Neto. É notícia da Rádio Craque Neto. Não venham dizer, o paparazzo está tentando inventar história, está querendo engajamento, está querendo trazer notícia fake para... Nada disso, gente, nada disso. Inclusive, eu trago a apuração completa, trago tudo para vocês, tá? A gente já publicou lá no Insta também a notícia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que é notícia, tá? Olha só, notícia da Rádio Bagre Neto, tá? Notícia da Rádio Bagre Neto, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês os comentários, inclusive dos corintianos. Tá aqui, tá? Rádio Bagre Neto, tá lá, ó. Estão vendo aí? Olha aí, ó. Rádio Craque Neto, ó. Verificado e tudo mais, tá? E eu vou falar o motivo que eu acho que eles podem estar querendo. Verdade, Depay no Mengão? Acho o Depay bom jogador. A gente vai trazer tudo aqui para vocês, já apurei, mas olha só. Os caras estão dizendo que o Memphis Depay vai para o Flamengo, tá? Que o Flamengo vai contratar o Memphis Depay. Renovação ou rival? Memphis gera interesse do Flamengo. Então, olha só, vou trazer a notícia dos caras primeiro, os comentários dos corintianos. Relógio correndo no timão. O futuro de Memphis Depay no Corinthians entra em zona de turbulência. Com o contrato se encerrando no meio do ano, a demora na definição da renovação já começa a transbordar para o dia a dia do clube, ou seja, dizendo que está gerando uma certa crise, tá? O pessoal reclamando do Depay é ruim e tal aí nos comentários, gerando uma certa crise no Corinthians. Bastidores indicam que essa incerteza contratual, olha só continuar trazendo aqui para vocês, tem afetado diretamente o ambiente. Informações de fontes ligadas ao cotidiano do CT apontam que o rendimento físico nos treinamentos não é o mesmo das primeiras semanas, sinalizando uma possível desmotivação do craque holandês com o atual cenário. Enquanto o Corinthians não define sua postura, o mercado se movimenta. Olha a Rádio Craque Neto trazendo que o Flamengo está querendo ele. O Flamengo já sinalizou interesse e monitora de perto a situação, pronto para dar o bote caso o ciclo de Memphis em São Paulo chegue ao fim em julho, tá? A pergunta que fica para a Fiel, o Bagre Neto perguntando no perfil da Rádio Bagre Neto. A diretoria está demorando demais para agir ou o rendimento do jogador justifica a cautela? E aí, meus amigos, olha os comentários dos torcedores. O Flamengo sonha em ser Corinthians. Sonha por quê? Eu queria entender. Muito dinheiro, pouco futebol no Mengão é banco. Pessoal, o Paul mandando aí, Paul Henry Souza. Eu queria perguntar o seguinte, como é que é? O Flamengo sonha em ser Corinthians? Porra, o Flamengo é a maior torcida. O Flamengo tem mais título. O Flamengo tem tudo mais que o Corinthians. O Flamengo sonha em ser o Corinthians? Como assim, cara? Eu respeito, cara, vocês. E, pô, os corintianos... Cara, eu entendo que vocês gostam do Hugo Souza, estão felizes com a convocação. Eu acho o Hugo fraco. Mas a gente se respeita. Pô, são torcidas que se respeitam, sabe? Pô, sei o tamanho da torcida do Corinthians. Porra, gosto dos influenciadores de lá. Acho que, porra, dos paulistas, vocês são os mais parecidos com o flamenguista, né? O jeito meio maloqueiro de ser. Cara, tranquilo. A gente gosta. Cara, eu me dou muito bem com os corintianos. Tem vários corintianos aí que eu me dou bem. Influenciadores e tal. Mas, cara, Cara, a Havana do Haroldo aí, ó, você era fã agora, saudoso Chuck Norris. Pô, rapaz, eu era muito fã dele, cara. Você tá maluco, eu fiquei arrasado com o falecimento do Chuck Norris. Olha só, muito pelo contrário, o Corinthians que vive de Flamengo, quer ser o Flamengo. Eu não vou ficar afirmando isso, eu não acho isso legal, velho. Eu não acho, como torcedor do Flamengo, legal falar que o corintiano sonha em ser flamenguista, como eu não acho legal o corintiano falar que o Flamengo sonha em ser Corinthians. É ridículo. O corintiano tem o maior orgulho de ser corintiano e ele não quer ser Flamengo. E o Flamengo tem orgulho de ser Flamengo e ele não quer ser Corinthians. Cara, que viagem isso. É viagem um comentário desse. O Flamengo não sonha com nada, meus amigos. O Flamengo avalia o mercado. Eu já falei para vocês que o Flamengo queria o Caio Jorge, tá? Não conseguiu o Caio Jorge. Vai tentar algum outro atacante, pode tentar o Marcos Leonardo. Mas não tem nada cara, o Palmeiras tem mundial. Não tem não, tá? Tem não.
O Corinthians ganhou a Supercopa do Flamengo no momento que o Flamengo estava fragilizado. Tá, aí os torcedores do Corinthians, se perderem o Memphis para o Flamengo, eu não vou entender bem, não. Aí o outro aqui, vai com Deus, jogador que não considero nem mediano. Aí os caras, Flamengo ama o Corinthians. Onde? O Flamengo tá tirando... Que jogador que o Flamengo tá tentando contratar do Corinthians? São vocês que contratam do Flamengo? Mateuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza... Todos os jogadores do Flamengo vão pro Corinthians. Você quer falar o quê, meu querido? O Flamengo tá sonhando nada. Tá? Não é falta de pauta não, parceiro. É real. O Bagre Neto, e eu vou falar o porquê dessa notícia, eu vou falar da questão da Leila Pereira também. Olha só. Então, olha só. O torcedor aqui, o Everton Chimpa, mandou aqui. O corintiano Nutella merece um time com Luan, Ramiro, Guinegão, Gustavo. Filho, Gustavo, se não fosse o cara, nem na Libertadores estava. Ó, melhor são esses torcedores que não entendem de futebol falando pro Memphis ir embora. O pessoal falando, isso é bom ou ruim? Flamengo inventado pela Globo. Cara, isso me faz rir, velho. Sério, você me faz rir, cara. Eu acho engraçado os caras, o ódio que tem do Flamengo, o ódio que o torcedor de todos os times, inclusive o corintiano, não entendo o corintiano ter ódio do Flamengo, cara. São torcidas tão parecidas, maloqueira e tal, tão parecidas. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo entender esse ódio todo. Vocês conseguem entender? O flamenguista eu acho que não consegue entender o ódio que o corintiano sente, não, cara. Inveja, Papa, não liga. Não, é porque eu não consigo entender tanto ódio, velho. Papa, se te chamassem pra ir naquele debate 1 contra 30, você aceitaria? Pô, eu faço isso todo dia aqui, porra. 1 contra milhares, porra. Tem um monte de gente que vem aí, cara. Pô, por que eu não aceitaria, velho? Eu ainda mais porque eu conheço a história do Flamengo toda. Você imagina, eu conheço tudo, cara. Eu nasci em 78. Eu tenho toda a história, do momento ruim ao momento bom. Eu sei tudo do Flamengo. Eu sei tudo. Ninguém tá dando ibope, não, tá? O Otinho vai ser, já é rubro-negro, parceiro. Já veste a camisa do Mengão, já, você tá louco. Tiozão do Verdão, qual é? Sai com essa secada pra lá, rapaz. Isso aí é desejar o mal, pô. Tá doido? Olha, então os torcedores falando que Depay é Corinthians, quero muito que ele fique. Essas notícias sempre saem quando o Corinthians vai ter um jogo importante, acho incrível. Dessa vez, meu amigo corintiano, a Rádio Craque Neto fez isso para afetar o Flamengo e eu vou explicar por quê. E afetar o jogo, tá? Para mim, na minha concepção, eles soltaram essa notícia, né? Muito mais para ter uma pressão da torcida em cima do Depay para que ele jogue bola contra o Flamengo, já que ele tá aí meio desmotivado. Como é que é? Já nasceu com o Mundial do Palmeiras, ó, tá maluco, nasceu com a Libertadores do Mengão e o Brasileiro. E aí, meus amigos, essa notícia do Bagre Neto, na Rádio Craque Neto, ela é muito mais para afetar o Depay e para os torcedores do Corinthians colocarem pressão no Depay e ele jogar bola na véspera do jogo. É muito estranho na véspera do jogo sair que o Flamengo quer contratar. Tudo bem que saiu a notícia que ele vai sair no meio do ano, que não tem renovação encaminhada, que o Corinthians não tem grana para bancar, que tá devendo dinheiro ao cara. Cara, os corintianos mandando um beijo para mim, um beijo no ombro para eles também, tá? Um beijo no ombro para eles também. Aqui não tem ver, não. Olha só, os caras soltaram isso, a Rádio Bagre Neto, e esses corintianos soltam isso, que é para pressionar o cara, e o cara querer jogar bola contra o Flamengo, que eles sabem que ele tá desmotivado e tudo mais. Meus amigos, o Flamengo já tem uma provável escalação para o jogo diante do Corinthians, hein? O Flavela Oficial sempre traz aí a provável escalação, não muda muito não com relação ao que o Flavela Oficial traz, né? Olha só, olha aí. Então, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Vitão, Léo Pereira tomou o terceiro amarelo, e Alexandro, tá? Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samulino e Pedro, ou seja, ele vai mantendo a base, ele vai mantendo sempre ali um time titular, né? Muda só quem precisa mudar, porque tomaram o terceiro amarelo tanto o Pulgar quanto o Léo Pereira, então ele vai mudando, tá? E agora uma informação importante, né? A gente não sabia quando que o Flamengo ia jogar depois da data FIFA, mas olha só, saiu aí, ó, definido, tá? CBF define as datas e horários das rodadas 9 e 10 do Campeonato Brasileiro. Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa e o Santos no Maracanã.
tá? Então, 9ª rodada, Red Bull Bragantino, Flamengo, dia 2/4, quinta-feira. É bom, né? Porque aí o Flamengo consegue trazer o jogador aí, né, os jogadores, na verdade, que estão na seleção brasileira, e vai conseguir utilizar o Léo Pereira às 21h30, horário bom também, né, de quinta-feira, 2/4, tá? Então, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. 10ª rodada, Flamengo e Santos, dia 5 de abril, domingo, às 17h30 no Maracanã. Então, o Flamengo joga quinta-feira e domingo. Sensacional, muito boa essa informação, porque aí o Flamengo pode jogar, né, com o Léo Pereira e também com os seus outros convocados. E aí, o que você achou dessas informações?